Boa noite. Hoje vamos apresentar o nosso trabalho da replicabilidade com base nesse artigo, On the Taxonomy of Developers Discussion Topics with ChatGPT. A minha equipe é composta por Ariela, Ângelo, Davi, Gabriel, Gustavo, Leonardo, Marcelo, Nicolas, eu e Arley. Aqui é a nossa equipe, coordenador, líder técnico, programadores, pesquisadores e quem ficou responsável pela apresentação. O objetivo aqui é a análise do conjunto de informações chamado de um banco de dados DevGPT, né, com o objetivo de determinar e categorizar os tópicos mais utilizados por meio de prompt dos desenvolvedores dentro desse artigo. Por quê? O que acontece aqui? De uma forma mais resumida, a gente quer saber aqui, o artigo, no caso, perdão, ele quer saber o que os desenvolvedores estão é, é, pedindo mais, solicitando mais do ChatGPT por meio do prompt, com o objetivo de atender às suas demandas. Um exemplo, front-end, se eles estão pedindo mais sobre front-end, correção de front-end, correção no back-end, correção banco de dados, correção DevOps e assim por diante. Aqui é o pacote de replicação utilizado no Figshare, disponível lá no Figshare, e a principal ferramenta utilizada aqui é o Bertopic, né, que é um conjunto aí de agrupamento de clusters, ou seja, um agrupamento de tópicos dentro de um volume enorme de dados. Como eu posso resumir isso de uma melhor forma? A gente tem o Twitter, e o Twitter ele tem os Trend Topics. O Bear Topic ele atua como ali? Vamos supor como ele atuaria ali. Ele pegaria aquele agrupamento de dados de comentários, né, em um determinado horário, momento, e ia capturar as palavras-chave mais usadas. Né? Ele ia capturar os tópicos mais falados naquele momento e ia incluir na listagem do Trend Topics. Resumidamente, o Bear Topic é isso. Aqui a gente vê as diferentes modalidades em que ele pode atuar, tanto online quanto dinâmico, semi-supervisionado, seed words, multi-topic, supervised, seed short e assim por diante. Aqui a gente vai falar do não supervisionado. Temos aqui o código original, né, utilizado na replicação. Como vocês podem ver, ele já começa aqui por JSON, né, que é uma biblioteca padrão para ler e escrever dados nesse formato. E a gente tem seguido o Bertopic, né, que é da biblioteca Bertopic, from Bertopic, import Bertopic. E é simplesmente uma biblioteca muito utilizada na questão, como eu falei anteriormente, de agrupamento, né, de textos semelhantes, para descobrir tópicos ocultos dentro de uma grande coleção de documentos. A gente pode citar também, por exemplo, um agrupamento de várias notícias visando encontrar um tópico solicitado, vamos supor o nome de um famoso, dentro desse conjunto de notícias, e assim por diante. Culture Choice, da biblioteca Scikit-learn. No caso, ele transforma textos em uma matriz de contagem de palavras, né? No caso, a frequência, aqui fala sobre a frequência em que acontece, né, essa contagem aí. E no contexto Bertopic, ele é muito usado para refinamento, né, e representação dos tópicos, ignorando muitas palavras comuns, stop words, ou criando uma sequência de palavras. A gente vê em seguida módulos de representação, que são subferramentas do Bertopic, com o objetivo de extração, filtração, na garantia da diversidade das palavras que melhor descrevem o tópico. Eles são subferramentas que visam refinamento do Bertopic. Resumidamente é isso. E aqui a gente tem o resultado original, né? Aqui a gente vê um dos prompts mais utilizados aí pelos desenvolvedores. Por exemplo, a gente vê aqui no documento, ele, esse primeiro aqui que foi utilizado, I got from GitHub Action, but I got from local PyTest, né? Que é um prompt aqui utilizado na categoria de DevOps, né, do GitHub, envolvendo o GitHub e o Git Workflow. A gente vê em segundo aqui, ele solicitando uma lista de usuário no Python, né? E aqui já é algo mais avançado, a gente vê, ele solicita, olha, várias categorias, name, string, age, integer, é uma programação mais avançada, né, utilizando Python. Isso aqui, aqui no documento a gente vê prompts, tá? São prompts utilizados por esses desenvolvedores, nessa prática aí. A gente vê aqui os softwares utilizados, as bibliotecas, a JSON, como já falei anteriormente, pandas aí no banco de dados, né,
o Bertopk, a nossa estrela, o regex na limpeza dos dados e o language detect, que é a detecção da linguagem, né, no caso. E em seguida, a gente vê aqui, repetido mais uma vez, né, aqui o JSON, como a gente já falou anteriormente, o Pandas, né, que é uma biblioteca utilizada na manipulação e análise de dados, é o Bertopk, utilizado no agrupamento de clusters, a gente vê o regex na limpeza e o lang detect, né, na detecção de linguagem, a linguagem utilizada naquele volume de dados. Boa noite, turma. Eu me chamo Nicolas e vou estar dando continuidade à nossa apresentação. O banco de dados utilizado, ele foi obtido diretamente do GitHub, o DevGPT, e no Snapshot 2023, dia 14 de setembro de 2023, né? A gente conseguiu obter ele diretamente pelo GitHub com instruções dos próprios pesquisadores. Eles não forneceram, apesar de eles não terem fornecido o banco de dados bruto com os dados brutos que eles trabalharam, com base nas instruções dele, nós conseguimos obter esses dados. Então, o banco de dados que eles passaram, né, para a gente, que eles passaram para todos, foi um banco de dados já com os dados tratados, já com os prompts, né, analisados. Então, nesse caso, para a gente trabalhar com os dados brutos para fazer o tratamento, nós tivemos que ir diretamente no GitHub para fazer essa obtenção. O banco de dados no GitHub ele foi dividido em 6 arquivos com diferentes fontes, 6 arquivos JSON. Então tinha arquivos de origem de pull requests, issues, discussions, commits, files e do Hacker News, né? Dessas diferentes fontes. O formato dos dados era no formato JSON e ele seguia a seguinte estrutura: prompt, a resposta, né, answer, e uma lista de código, né, que aparecia com alguma informação de código, se fosse o caso, se tivesse, né, se fosse uma questão que envolvesse algum código. Então tinha uma lista of code também. Para a gente fazer, para a gente obter os prompts, nós pegamos esses arquivos, JSONs, e obtivemos um total de 18.464 prompts. Então, ali no Python, usando pandas, conseguimos obter, usando a biblioteca do JSON, nós conseguimos obter esses 18.464 prompts. Desses 18.000, nós identificamos 1.756 primeiros prompts. Por quê? Porque nós tivemos 3 critérios, 2 de inclusão e 1 de exclusão. Os critérios de inclusão foram prompts em inglês, ou seja, apenas consideramos prompts que estivessem na língua inglesa. Também só consideramos os primeiros prompts. Isso foi uma situação até que os próprios pesquisadores eles eles levantaram essa questão no próprio artigo, né? Que era sobre por que utilizar os primeiros prompts, né? E nos primeiros prompts, a resposta é que os primeiros prompts têm as informações mais valiosas, a informação, o âmago assim da informação da pergunta. Então, por isso que eles utilizaram o primeiro prompt. Como critério de exclusão, a gente eliminou prompts com URLs, HTMLs ou qualquer outra estrutura de código. O modelo utilizado foi o modelo KaiBERT Experience, que é o modelo do Bertopk, que foi mencionado anteriormente pelo Simon. E esse modelo de linguagem não supervisionada, ou seja, que os dados não estão rotulados, ele procura identificar agrupamentos de palavras. Então, ele identifica um texto, um input que foram os dados textuais, os prompts no nosso caso, identifica palavras semelhantes, que tenham alguma semelhança e tenta formar clusters, né? A clusterização. Então, nesse caso aqui, esse modelo, né, ele gera como output o... Nesse caso aqui é só um exemplo, né? Cachorro, gato, enfim. Mas no nosso caso ele vai tentar identificar alguns agrupamentos, alguns aglomerados com base nos prompts que forem enviados. A gente também teve, seguindo, né, um processo de manual labeling, que seria a rotulagem manual dos dados. Ou seja, no nosso caso,
Dois pesquisadores, programadores, eles pegaram os dados obtidos do modelo não supervisionado, o Bertopic, e aí eles pegaram esses tópicos, esses agrupamentos, identificaram algumas palavras-chave. Dessas palavras-chave, eles tentaram classificar com base nos conhecimentos deles, né? Quais seriam, quais seriam, qual seria a área mãe, né? A área desses tópicos, dessas palavras-chave. Então, esses pesquisadores, nós, graduandos, né, que fizemos essa rotulagem manual, procuramos identificar fizemos essa classificação. E no total identificamos 71 tópicos. Foram feitas a classificação de 71 tópicos. E também executamos o teste Cornis-Kappa, o teste de Kappa-Corrin, né? Aqui tem só um exemplo da fórmula dele, né? E aqui é uma estratificação formando qual o nível, né? O que a gente pode interpretar a partir desse indicador. Então, quanto mais próximo de um, melhor. Mais, mais agrupados, mais condizentes estão os dados. Como resultados, obtivemos 71 tópicos. Foram encontrados 71 agrupamentos, 71 clusters. Desses 71, nós identificamos. Aqui nós temos um exemplo, né? Na verdade, aqui temos o resultado que a gente obteve. Então, a gente tem a contagem, que seria a quantidade de prompts de primeiros prompts, né, que foram encontrados com base nas palavras-chave. A gente tem aqui as palavras-chave, alguns exemplos. Essas palavras-chave são as palavras que o modelo identificou e aí por isso agrupou. E os exemplos são os prompts que compõem essas palavras-chave, as palavras-chave que compõem esses prompts, na verdade. Então, aqui são alguns exemplos que essas palavras-chave estão nessa interseção, né? Intercedendo. Então, esse primeiro caso aqui, por exemplo, ele foi um caso que a gente analisou com bastante cuidado, porque foi considerado um outlier. Então, o modelo executou, mas acabou fugindo, sendo muito discrepante. Então, por isso, esse caso, inclusive, a gente acabou descartando. Mas os outros a gente considerou, a gente fez a rotulagem manual deles. Então, com base nas palavras-chave, com base nos exemplos, a gente fez essa classificação. Então, com base nas palavras atributos, for order, letters, a gente foi classificando de acordo com essas palavras-chave. E em caso de dúvidas, a gente ia para o exemplo. E em caso de conflito entre os pesquisadores, entre os dois pesquisadores, a gente recorria a um terceiro pesquisador. Mas foi muito pouco utilizado. Desses 74 tópicos encontrados, a gente tem algo muito interessante, que desses 74, somente 15, nós classificamos 15 tópicos, na verdade, nós identificamos 15 categorias. Por quê, né? Porque algumas categorias dentro daqueles 74 tópicos, 71 tópicos, eles se repetiam. As categorias elas se repetiam. Então, por exemplo, esses 5 exemplos aqui são de 5 agrupamentos, 5 clusters que o modelo identificou, que são para nós da mesma categoria, envolviam a categoria dados, né? Então, nós identificamos que algumas categorias podem se repetir. Isso é algo muito valioso. Então, de 71 tópicos, nós identificamos 15 categorias. Dessas 15 categorias, 15 tópicos, nós destacamos aqui. Então, temos front-end, perguntas genéricas, back-end, perguntas voltadas mais para pesquisa, para academia, perguntas envolvendo dados, refatoração, inteligência artificial, machine learning, envolvendo games, problemas matemáticos, engenharia de software, Git, PO, internet das coisas, estrutura de dados e API. E aí, desses resultados, dessas categorias, nós agrupamos em 5 macrocategorias. Então, temos desenvolvimento de software, geral ou outros, dados e pesquisa, teoria, fundamentos e engenharia e práticas. Dessas 5 categorias, a gente vai destacar aqui para vocês quais foram como a gente fez essa macrocategoria.
Então, a macrocategoria de desenvolvimento de software, ela foi dividida, ela foi formada com base em front-end, back-end, games, internet das coisas e BI. Dados e pesquisa foi feito com base nas pesquisas, nos dados e em machine learning. Geral outros foi de perguntas genéricas, engenharia e práticas envolvendo refatoração, engenharia de software e Git, e teoria e fundamentos envolvendo problemas matemáticos, estrutura de dados e PO. Continuando, o teste de Corrin-Kappa, Kappa-Corrin, ele deu o valor de 0,7428. O que isso quer dizer? Quando a gente vai olhar a nossa tabela, identifica que tem um agrupamento substancial, que esses dados, quando a gente validou, eles foram considerados de forma substancial, agrupados de forma substancial. Ele, quais foram os dados imputados, né? Foram os dados dos dois pesquisadores que imputaram as categorias e o teste ele identificou se tem semelhança, né? Se são semelhantes. E foi considerado positivo, porque foi considerado substancial. Não foi maior como o do artigo, né? O artigo foi 0,8 aproximadamente. Então, foi um pouco menor, mas ainda foi considerado substancial. Agora, comparando os resultados, nós identificamos que o artigo original ele apresenta 17.622 prompts, diferente do nosso. Nós identificamos 18.464 prompts, um pouco a mais. Isso considerando todos os prompts daqueles 6 arquivos do início. O artigo original também, ele identificou, após aqueles critérios de inclusão e de exclusão, 1.701 prompts, primeiros prompts. Nós já um pouquinho mais, logicamente, assim, por causa também que temos um banco um pouco maior, né? Apesar de termos utilizado o banco do mesmo dia, né? Tivemos 1.756 primeiros prompts. Aqui comparando, o artigo original identificou 7 macrocategorias e nós identificamos 5 macrocategorias. Então, aqui a gente até pode verificar que algumas podem ter uma certa semelhança, né? Então, o artigo original ele colocou programação avançada, front-end, back-end em macrocategorias distintas. O nosso já usou uma macrocategoria para ir englobando essas três, né? Então a gente tem algumas que podem acabar sendo englobadas nos nossos aqui, nas nossas macrocategorias. Diferente do artigo também, o original, ele identificou 17 microcategorias, enquanto o nosso identificamos 15 microcategorias. Se a gente for comparar, aí que a gente pode fazer uma certa semelhança, uma certa comparação, né? De games, a gente no artigo original foram 11, no nosso foi 4,56. No original, programação avançada usando Python, aqui a gente foi para back-end. Enfim, a gente pode ir comparando, né, o original com a replicação caso a caso. Mas para não cansar, aqui seria mais um outro caso em que a gente vai comparando. Então, vamos olhar o de baixo aqui, que envolve design, desenvolvimento e desenvolvimento usando o Node.js, né? A gente categorizou como front-end, né? Que já é uma categoria que tem bem maior, né? O percentual do que a do artigo original. Mas para mostrar mesmo para vocês, nós fizemos aqui umas comparações com o artigo original, identificando o erro percentual, o erro relativo. Nós pegamos os extremos, então pegamos desde o menor até o maior diferença. Então, na menor diferença aqui, temos dados de pesquisa, comparando com o artigo original, que tinha mídia, localização, tratamento de dados, manejo de dados, identificamos um erro de 2,45%, considerado um erro, né, ainda ok. A gente aceita até 5% de erro, né? Então, ainda ok. Já no extremo, o outro extremo, que seria maior, aqui no desenvolvimento de software, na macro categoria de desenvolvimento de software, comparando com o artigo original, que tinha programação avançada, front e back, o erro já foi um pouco maior, foi para 21,55%. Né? Uma diferença já um pouco maior. Isso para macro categorias. Agora, para micro categorias, no original, processamento de imagem,
streaming de audiovisual, tradução, enfim. Com a nossa replicação, na replicação identificamos como perguntas classificadas como genéricas, o erro foi de 1,14%, bem baixo. Agora, já quando a gente vai para o outro lado, né, o outro extremo, a gente já utiliza as outras categorias ali, comparando com o nosso, que foi front-end, identificamos um erro bem maior, de 127,86%, né? A gente já tem uma diferença bem maior. Algumas causas para esses problemas, né, são a diferença no algoritmo de eliminação de prompts em inglês, que no caso do artigo, eles utilizaram Polyglot. Porém, no nosso utilizamos Lang Detected, que é uma biblioteca mais fácil de utilizar para o nosso contexto. Então, a Polyglot nós não conseguimos utilizar, principalmente por causa do sistema operacional e do ambiente de desenvolvimento que a gente estava trabalhando. O Lang Detected facilitou muito mais para a gente. Por isso que foi a ferramenta utilizada, a biblioteca utilizada. A diferença também na data de obtenção dos dados. Os autores, os pesquisadores do artigo original, obtiveram os dados quando eles fizeram o artigo, em 2023, né? Enquanto nós obtivemos agora, em 2026, esses dados. Então temos essa diferença do ano de obtenção. Pode ser que tenha acontecido alguma correção? Pode ser que sim, pode ser que não, porque foi uma foto, né? Uma fotografia. Foram aqueles dados daquele período. Mas pode ter acontecido alguma outra correção, alguma. Existem correções em bancos de dados assim, né? Podem ter feito alguma correção, alguma atualização. Subjetividade da rotulagem manual dos prompts agrupados. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente fez a rotulagem manual dos prompts, a gente está falando deles, do artigo original, eram pós-graduandos, tinham mais conhecimentos do que nós, graduandos. Então, quando eles classificaram naquelas 17 microcategorias, eles classificaram de acordo com os conhecimentos deles. E nós, com as nossas 15 microcategorias, classificamos com base nos nossos conhecimentos. Então, temos uma diferença de escolaridade, né, e de ambiente. Então, a gente está graduando na Universidade Federal aqui na Amazônia. Eles eram pós-graduandos de alguma faculdade, enfim, eles já estavam na área da pesquisa. Então, temos uma diferença aí de escolaridade, de ambiente. E isso pode ter também, com certeza influenciou, na verdade, na, na rotulagem dos tópicos encontrados. Tanto que eles encontraram mais macro categorias e mais micro categorias. Estratificaram melhor, né? Estratificaram mais. E uma outra causa que até o próprio artigo identificou seria o Residual Code Snippets, que seriam os fragmentos de código que ainda sim sobram, ainda persistem após a limpeza, após o refino dos dados. Esses são, são falhas que o modelo que durante a limpeza dos dados pode acabar passando. E aí teria que fazer outro refino, enfim, que acaba comprometendo um pouco o modelo. Aqui a gente vai ao código. Vamos mostrar como está o código. Primeiramente fizemos a instalação da biblioteca Bertopic e da Lang Detected para modelo e também para identificação de prompts em inglês. Aqui também temos importação, né, das bibliotecas JSON, Glob, Here. Essas bibliotecas foram utilizadas para o tratamento dos dados, a extração dos dados também do JSON, para identificar eles. E aqui foi o processo de tratamento dos dados, né? Até esse momento aqui, remover HTMLs, URLs, blocos de código. Aqui foi para identificar o primeiro prompt de cada conversa, de cada uma das interações. E aqui nós salvamos em um arquivo. Salvamos nesse arquivo chamado preprocessedata.json. Aí em seguida nós fizemos a parte do modelo, de treinamento do modelo, né? Então utilizamos o KaiBERT Experience,
fizemos o tratamento dele e daí a gente já pedimos para mostrar quantos tópicos foram encontrados. Nesse caso foram encontrados 71 tópicos. Aqui ele já mostrou também. Esse caso, esse primeiro aqui foi considerado o outlier, né? Ele era um tópico, foi considerado tópico -1. E até meio que dessa já essa classificação como outlier. Foi de longe o maior, que teve maior quantitativo, né? E após isso nós fizemos mesmo só a parte de exportar para o Excel, para CSV, para a gente conseguir fazer a rotulagem desses dados, né? E aqui mostrando já como seriam esses dados. Então, a nossa conclusão é que fazer estudo que nós pensamos assim que esse trabalho ele nos dá esse feedback, esse insight de que o banco utilizado foi apenas um dia, né? Setembro de 2020, setembro, de 14 de setembro. E aí que a gente identifica que podem ser utilizados mais bancos de dados maiores, né? Não de apenas um dia, né? Mas como outras equipes utilizaram de um mês ou de alguns meses. Então seria interessante que fossem utilizados bancos de dados maiores, com mais dias, até mais recentes, né? A análise ela poderia ser feita também por mais especialistas. Isso daria bem mais trabalho, considerando que cada divergência deveria ser olhada caso a caso, né? Então as divergências seriam mais complexas, seriam maiores, né? Então a serem analisadas, provavelmente o teste de corrente-capa daria um número mais baixo. E também nós identificamos, né, que esses trabalhos eles precisam de frequentes atualizações. Então, um trabalho que foi feito em 2023 já pode ter outros dados com os avanços da IA, né? Os avanços estrondosos da IA. Que esses dados eles podem ser utilizados para identificar outros trabalhos, enfim, para fazer outros trabalhos. Podem ser utilizados esses tópicos, né, para outros trabalhos também. Então, se alguma outra equipe, se alguma outra equipe, né, outros pesquisadores decidirem utilizar esses dados para gerar outros insights neles, né, eles podem ser utilizados também. E acredito que, por mim, com esses estudos, né, a gente conseguiu identificar, eu pelo menos identifiquei muito bem como se estrutura uma metodologia de um artigo. Eu acho que a pesquisa, né, ela nos ajuda muito nesse sentido, no sentido de identificar como se faz uma pesquisa, de um início, de um meio, de um fim, né? A gente tem muito bem essa estrutura, muito bem clara. Então, a metodologia é muito bem clara, muito bem especificada, dando clareza quanto aos bancos de dados, quanto ao código utilizado. E os resultados são todos bem claros, discutidos também, concluindo esse trabalho, introduzindo ele, dando uma visão geral do que seria o modelo de linguagem não supervisionada, o que seria o Overtopic, o que seria uma rotulagem manual, né, um manual labeling, enfim. E eu acho que a pesquisa ela tá aí para isso, ela tá para que a gente tenha essa clara visualização, né, de um início, de um meio e de um fim. E é isso, muito obrigado. Assim encerramos essa nossa apresentação.